O justo sofre? É uma pergunta que você certamente já se fez. E talvez você já tenha se perguntado por que é que o justo sofre. Vamos falar do livro de Jó, um livro bem interessante, considerado por grande maioria como o livro mais antigo da Bíblia, e ele especialmente vai nos mostrar algumas situações, tá? Os nomes, as letras, principalmente os nomes e as letras do hebraico, elas têm uma grande importância sobre os seus significados. Então, Jó significa voltando sempre para Deus. Então, uma pessoa real, e isso é bom ser falado, por qual motivo? Porque muitas pessoas imaginam, por ser um livro poético, acham que Jó, ele possivelmente foi um personagem imaginário, mas não. Jó foi uma pessoa real, tá bom? Então, a gente, inclusive, tem textos aí, olha, Ezequiel 14, 14, e temos Tiago 5, 11. Então, ele, sempre conhecido Jó, por conta de sua paciência e um homem justo, tá bom? A história de Jó é uma das mais comoventes na Bíblia e nela descobrimos a origem e a finalidade dos sofrimentos. Para que você entenda, eu preciso que, em primeiro lugar, você tire os olhos da terra. O que nós temos aqui na Terra é um tempo contado, é um tempo finito, é um tempo que tem limite. O ser humano hoje vive 90 anos, alguns, poucos, chegam a 100, muitos a 80, 70 anos. Então existe um limite e a Terra, por conta de ser terra, ela fornece situações que são adversas à vida plena espiritual. Então, observe o seguinte, o nosso corpo ele é corruptível e ele vai se deteriorando. Isso aí são verdades numa visão terrena. Agora, olhe para o espiritual e olhe para a eternidade. A eternidade, ela não tem fim. Então, você já deve ter de antemão esse princípio formado em você, que o que Deus faz e o que Deus lida não é somente aqui aonde é temporal, aonde é finito, aonde tem um fim de corpo físico, corpo corruptível. Deus ele lida com a eternidade. E por ele lidar com a eternidade, os seus olhos não se limitam apenas naquilo que é terreno. Daí vem aquela explicação que talvez você já tenha feito para si ou já tenha escutado alguém perguntar. Uma criança, quando ela falece, uma criança, quando sofre um acidente, um jovem, quando é acometido por uma enfermidade, e aos nossos olhos, ele vai muito cedo da vida terrena, do aconchego da sua família. Óbvio que tudo isso aí traz sofrimento, mas os olhos não podem estar tão somente naquilo que é terreno, tá bom? Então, vamos continuar aí agora falando sobre o livro de Jó. Uma palavra-chave de Jó é justamente provar, provação. Jó 23:10 diz, mas ele sabe o caminho, porque eu ando, provando-me ele, sairia como ouro. Provas e sofrimentos nem sempre são para nos castigar. E aí vem uma abertura agora aqui para você, teológica, tá? A teologia do castigo, vamos dizer assim. O cidadão errou, aí vem o castigo. Deixa eu te explicar algo. Existe princípio da semeadura, aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Como nós estamos na terra, esse princípio muito aplicado naquilo em que nós vivenciamos, muitas vezes o que nós muitas vezes fazemos vai nos trazer um resultado. E esse resultado, muitas vezes,
ele é a consequência de um ato, tá? Por que eu lhe falo isso? Porque pensando nesses princípios dados e criados por Deus, você não vai colocar tudo na conta como muita gente revoltada com Deus faz, que atribui tudo que é de mal a Deus está me castigando. Olha, Deus está me punindo. Deus está fazendo isso. Observe, se você atravessar 10 ruas movimentadas de carro, sem parar, sem olhar sinaleiro, sem observar a faixa de pedestre, sem passar no seu tempo, você vai colher algum dano. Você vai colher algum dano por conta desse feito. E por conta desse feito, você vai colher este dano e vai certamente enfrentar problemas, tá? Então você não pode ir por esse campo, alegar, pensar, crer numa base sempre da punição. Olha, atravessei 10 ruas movimentadas, numa delas ali eu tomei um susto, porque um carro buzinou e Deus não guardou os meus ouvidos da buzina. Deus deve estar me castigando. Então, isso daí não é proveniente de um castigo divino, tá? Outra situação é que nós temos, segundo a Bíblia, a filiação de Deus. Então, Deus ele é o nosso Pai. Como é que um pai vai lidar com os filhos numa regra puramente de castigo? Olha só, é, eu desobedeci a Deus, então eu vou passar fome, porque Deus está me castigando, ele vai me matar de fome. Olha, Jesus disse, se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará. Então, Jesus está derrubando essa teologia errada do castigo, essa coisa horrorosa que permeia muita gente, tá? Então, quais são os princípios aplicados nesse primeiro vídeo aula sobre o livro de Jó, e coloquei aqui no tema, o justo sofre, colocando ele como uma pergunta. Então, existe o princípio da semeadura, que Deus estabeleceu, até porque se não houvesse o homem, principalmente depois da queda, esse planeta Terra aqui estaria aí um planeta completamente muito mais complicado do que ele já é. Então, em coisas simples, você vai ter resultados por conta de uma colheita e de uma semeadura. Você está semeando, você está colhendo. Pode haver intervenções divinas sobre as colheitas, pode haver intervenção divina sobre as colheitas. E por haver intervenção divina sobre as colheitas, então nem tudo que eu semeio, muitas vezes eu vou colher, tá? Aí muita gente também vai defender essa ideologia, e aí eu vou lhe provar bem na junta daquilo que o pessoal muitas vezes fala. Imagine você, se eu sempre semear dinheiro, eu vou sempre colher dinheiro. Se isso acontecer, como 2 mais 2 são 4, então nós estamos levando para um campo muito específico. E isso de verdade não ocorre. Deus ele pode multiplicar sobre ti proteção, paz, perseverança, mas tem muita gente que às vezes semeia até do pouco, e do pouco agradando a Deus. Aquela viúva, por exemplo, que ofertou a Jesus todo o seu sustento, e não era grande quantia, e certamente ela não ficou milionária. E aí, óbvio, alguns dessa teologia vão dizer assim, mas é porque ela ofertou pouco. Mas Jesus até advertiu, dizendo que ela ofertou mais do que todos que ali estavam. Então, nessa primeira aula, guarde duas coisas. Primeiro, o princípio da semeadura e o princípio da colheita. Segundo, nós temos uma vida aqui terrena que ela é finita, ela tem uma contagem, ela tem um tempo, mas ela não termina aqui, porque existe uma vida
eterno. E os olhos de Deus não estão somente naquilo que é passageiro e naquilo que é terreno, mas os olhos do Senhor estão naquilo que é eterno e principalmente no que é eterno. O que nós vivemos aqui é incomparável a uma vida eterna, uma vida sem final. Amém? Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo aula.